e principalmente na atualidade tem tentado se tirar essa crença ou ser derrubada essa crença. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E algumas teologias, alguns teólogos, algumas vertentes teológicas entendem na mentalidade deles de que o Espírito Santo não é Deus, entendem na mentalidade deles de que a ideia do Espírito Santo é uma ideia errada, de que não existe trindade, inclusive o judaísmo não acredita na trindade, tá? Ou seja, não existe essa ideia de Deus ser três pessoas, são três pessoas distintas e coeternas, né? Três pessoas distintas e coeternas. Então, não existe essa ideia de Deus ser três pessoas. E por isso que existem muitas vertentes teológicas baseadas nessa crença. E por isso que nós vamos hoje estudar sobre isso. Enquanto o pessoal da mídia coloca para nós o PowerPoint, você consegue colocar para mim, por gentileza, Edson? Hoje nós vamos estudar sobre isso. Entenda o seguinte, mesmo Deus sendo Deus triuno, nós percebemos a presença do Espírito de Deus. Hoje é o último tema da crença de Deus, ou da doutrina de Deus, né? A crença do Espírito Santo é a última crença da doutrina de Deus. Então nós falamos aqui sobre a Bíblia. E por que a gente começa, só um parênteses aqui, por que a gente começa falando sobre a Bíblia? Porque a Bíblia é o centro de todas as outras crenças e doutrinas que nós temos. Então queremos saber sobre Deus, está na Bíblia, vamos aprender sobre a humanidade, está na Bíblia, sobre os eventos finais, está na Bíblia, nós vamos aprender sobre os princípios da igreja, está na Bíblia. Então a gente vai entender dentro do processo doutrinário que nós temos, que tudo que nós estamos falando estão escritos aqui no texto sagrado, na palavra de Deus. Então tudo é baseado no texto bíblico. Por isso que a primeira crença da igreja adventista e a base primordial da igreja é a Bíblia Sagrada. Se alguém disser para você o contrário disso, está errado. A Bíblia é o primeiro, então a gente trata da Bíblia, a doutrina de Deus, vai falar sobre a trindade, porque é importante a gente entender a trindade. Eu dei até um papel para vocês com textos que provam e comprovam a trindade. Nós falamos sobre Deus Pai, a Bíblia está repleta de textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apresentando um Deus que não é somente um Deus que é juiz, mas também um Deus que é Pai, que está conosco. Nós falamos sobre esse Deus Filho e a apresentação clara de que Deus Filho existe, Jesus Cristo não era só o Filho de Deus, ou foi uma criatura de Deus, mas também é o Deus humano, o Deus divino. Então, a gente entende todo esse processo quando nós estudamos sobre Deus Filho, e também nós vamos aprender sobre a questão relacionada à doutrina da doutrina de Deus ou a crença do Espírito Santo, tá? Então, eu peço a vocês que vocês hoje anotem aquilo que vocês vão fazer. Eu acho que hoje não vai ter transmissão, isso, tá? Vai ter? Ok, então beleza. Só para o pessoal de casa aí que vai se conectar, eu compartilhar o link aqui para vocês. Você sabe o primeiro texto que aparece a expressão Espírito Santo? Opa, quem falou? Isso aí, irmão. Gênesis capítulo 1, verso 2. E no próprio livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, também a gente encontra a expressão falando sobre o Espírito. Mesmo sabendo que o Espírito ele aparece aqui no início da Bíblia, né, em Gênesis capítulo 1, verso 2 e capítulo 6, verso 3, o conceito do Espírito Santo, dessa pluralidade da divindade, relacionada à divindade, ela não só mencionado na pessoa de Jesus Cristo e de Deus o Pai, mas também relacionada à pessoa do Espírito Santo, que a gente encontra a relação com Cristo Jesus. E você vai ver hoje na noite a importância de a gente entender e compreender todo esse processo do Espírito Santo. Foi Jesus Cristo, né, que mostrou na tentativa de apresentar esse Deus Espírito para os discípulos, mostrou isso quando ele saiu, quando ele partiu aqui da terra. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Atos capítulo 15, verso 28. Isso daqui é importante a gente compreender. Atos capítulo 15, verso 28. É o primeiro texto que eu quero ler com você. Atos capítulo 15, verso 28. Quem é o Espírito Santo? Quem a Bíblia diz ser o Espírito Santo? Atos capítulo 15, verso 28.
esse texto é importante para a gente compreender e começar o nosso estudo nessa noite sobre o Espírito Santo, algo importante, crucial, relacionado àquilo que nós fazemos. Deixa eu só encaminhar para o pessoal aqui dos grupos o link do YouTube. O pessoal me pede e ficam pedindo para nós aqui o link. Eu encaminhei aqui para os grupos. Ok. Quem é o Espírito Santo? A resposta do capítulo 15 de Atos, verso 28. O texto ele vai dizer assim. Capítulo 15 de Atos, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e aos demais não impor. Quando Lucas escreve, aqui o evangelista Lucas, ele escreve o texto dizendo que pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aqui os discípulos tomando a decisão de enviar alguns dos seus, ali dos seguidores de Jesus para Antioquia, no caso aqui, se relacionando aquilo que Paulo, Barnabé, Paulo e Silas estavam trabalhando, eles então buscaram a orientação do Espírito de Deus, e o texto diz que pareceu bem para eles e para o Espírito Santo. A Bíblia vai revelar para mim e para você que o Espírito Santo é uma pessoa, especificamente uma pessoa, e não uma força ou um poder impessoal, algo que a gente não consegue sentir como pessoa, algo que a gente não consegue abraçar ou tocar. A Bíblia vai mencionar para mim e para você que o Espírito Santo é sim um ser pessoal, um ser que está conosco todos os dias e está presente todos os momentos. E como a Bíblia vai mencionar isso? De que forma a Bíblia vai apresentar isso? Como eu falei para você, o Espírito Santo aqui, de acordo com o texto de Atos, capítulo 15, verso 28, ele não aparece sendo uma força, mas os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo falou com eles e conversou com eles e pareceu bem para o Espírito e para os discípulos, para quem estava reunido ali, o texto diz, impor a cargo, e ele diz aqui, não vos impor maior encargo além dessas coisas. E aqui era uma conversa entre os discípulos e o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa próxima, uma pessoa que está ali ao lado. E quais são as características? Duas principais fontes que eu e você podemos ter para evidenciar a existência de Deus é a natureza e as Escrituras. A gente já viu isso. A gente já percebeu que a natureza, a partir da Bíblia, da natureza e da Bíblia, nós evidenciamos que Deus existe. Nós percebemos isso quando nós olhamos a natureza e ao lermos o texto bíblico. Deus, ele é Deus e ele existe. Mas para a gente crer em Deus, um dos requisitos principais na crença de que Deus existe é um elemento que tem duas letras somente. Está lá em Hebreus 11, qual é? Fé. Esse elemento é importante para a gente entender que Deus existe. Não adianta eu olhar para a natureza, ver toda a criação, cientificamente falando, eu posso comprovar que Deus existe através da ciência também, porque a ciência ela se perde em muitas curvas quando se trata da criação de Deus, porém, se eu não tiver fé, não adianta. Eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os anos, 2, 3 vezes por ano, mas se eu não tiver fé, não adianta, eu não vou crer em Deus. E por isso que, para a gente entender o Espírito Santo como uma pessoa, eu preciso acreditar, não só lendo o texto bíblico, mas tendo fé de que isso é real. A fé, ela é primordial, é um pré-requisito. Para eu crer, eu preciso ter esse pré-requisito. Mas algumas coisas são importantes relacionadas ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele possui uma personalidade que a Bíblia diz. Você e eu somos pessoas, seres humanos, com personalidades diferentes. Na tua casa, a tua esposa, o teu esposo, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, são pessoas totalmente diferentes, porque a personalidade das pessoas são diferentes. E por isso que o texto bíblico vai apresentar que o Espírito Santo também tem personalidade diferente. Vamos ao texto de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 3. O texto diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, o meu espírito não agirá para sempre
no homem, o texto vai dizer isso aqui: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Espírito Santo, ele contende, ou seja, ele entra direto para contender, para estar ali numa disputa. Ele não vai agir se você continuar desse jeito, se você continuar sendo carnal. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele ensina, e somente uma pessoa pode contender com outra, somente uma pessoa pode entrar em contenda com outra. O Espírito Santo, ele ensina, o texto de Lucas capítulo 12, verso 12. Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 12, Lucas vai falar sobre o Espírito Santo, capítulo 12, verso 12. O texto diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Somente uma pessoa pode ensinar outra. Somente uma pessoa, algo que é pessoal, consegue ensinar outra aquilo. Quando a gente é criança, a gente aprende na escola não por computadores. Você pode até abrir o computador, uma criança pequena pode até abrir o computador e ele ali vê as palavras, mas se ele não for ensinado a ler, ele não vai aprender. E somente algo pessoal consegue ensinar. Outro texto importante, João capítulo 16, verso 8. João capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa que nos convence. E somente uma pessoa consegue convencer outra pessoa. Outro tema importante relacionado ao Espírito Santo, texto de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira, e existem pessoas que se inspiram em pessoas. Aquele pastor ali é um abençoado, eu quero ser como ele. Aquele homem lá é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ou relacionado aos jogadores desse mundo, eu quero ser como aquele jogador, eu quero fazer isso. Então, uma pessoa consegue inspirar outra. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele nos inspira. Próximo, relacionado ao Espírito, Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, verso 26, é um texto bem conhecido, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa quando ele nos auxilia e ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa quando ele nos auxilia, ele intercede por nós. E o Espírito Santo, no texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele nos inspira, ele nos santifica, ele nos santifica. 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, verso 2. O texto diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele nos santifica. O Espírito Santo, em Atos 13, verso 2, dirige os assuntos da igreja. Atos 13, verso 2 vai dizer isso. Ele vai dirigir os assuntos relacionados à igreja. Então, quem conduz, quem dirige é o Espírito Santo. E essas atividades não podem, de hipótese alguma, ser exercidas por um poder, ou um vento, ou um sopro, ou uma influência, ou atributos, inclusive, de Deus. Como algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é um atributo divino, ou o Espírito Santo é uma influência de Deus sobre o ser humano, ou o Espírito Santo é ali um poder de Deus. Somente algo pessoal, real, pode diretamente empreender na vida de pessoas, de criaturas, essas influências.
somente um ser real. E esse é o papel do Espírito, o texto bíblico diz. O Espírito Santo, ele contende, ele ensina, ele convence, ele inspira, ele auxilia, ele intercede, ele santifica, ele cuida da igreja, ele direciona os assuntos da igreja. O Espírito Santo, ele está sempre. E essa é uma personalidade clara do Espírito de Deus. Você vai ver Deus sendo o Criador, você vai ver Cristo Jesus sendo o Salvador, e o Espírito Santo aqui trabalhando em prol do convencimento da humanidade, auxiliando, intercedendo, santificando, contendendo com o ser humano, ensinando, convertendo, inspirando. Então a gente vai ver esse Espírito que é pessoal, diretamente ligado à vida do Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo. Eu posso dizer claramente para você, e outros textos vão falar isso, claramente que o Espírito Santo é uma pessoa baseada no texto bíblico. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, é uma pessoa da divindade. Tem os mesmos atributos de Deus e tem personalidade de pessoas que precisam estar próximos das suas criaturas. Do Deus Pai e do Deus Filho, da mesma forma o Espírito Santo ele tem sua personalidade. E como Deus, o Espírito Santo de que forma age? As Escrituras apresentam esse Espírito Santo como Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Vamos ler o texto. Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Quem pode ler para mim, por gentileza? Agora o texto de Mateus, capítulo 3 e 4. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que o Espírito Santo é Deus. Esse é um texto muito forte para provar a divindade do Espírito Santo. Pedro está falando com Ananias e Safira mentiu sobre o terreno na qual eles tinham vendido lá a terra. E o texto diz que Ananias e Safira, ele mentiu não aos discípulos, mas ao Espírito Santo. E aí Pedro complementa no final de sua frase: você sabe, Ananias, que você não mentiu a mim, mas mentiu a Deus. E ele faz essa comparação do Espírito Santo com Deus. Mateus capítulo 12, verso 31, o texto diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Porque o texto está dizendo isso? Porque a blasfêmia contra Deus não é perdoada. A blasfêmia contra Deus não é perdoada. A Bíblia revela qualidades essenciais do Espírito Santo. E elas são apresentadas claramente quando a gente abre as Escrituras relacionado às atividades e os atributos divinos. O Espírito Santo não é só uma pessoa que está ao nosso lado cuidando de nós, que tem personalidade de pessoa, que está ao nosso lado buscando nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito de Deus, ele também é Deus. O Espírito Santo é Deus. E aqui estão alguns textos importantes sobre o Espírito Santo. E eu quero ler com vocês alguns deles. O Espírito da vida, Romanos capítulo 8, verso 2. Vamos ao texto Romanos capítulo 8, verso 2. O Espírito Santo, ele é o Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o Espírito Santo é o Espírito que dá vida, que nos traz vida. Ele é o Espírito da verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 16, verso 13. Eu estou lendo os textos rapidamente para não ficar aqui. Você pode tirar foto, se quiser depois eu posso te passar os textos. Capítulo 16, verso 13, o texto diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, característica da divindade de Deus. Da divindade, característica de Deus. O Espírito, ele dá vida, ele comunica a vida, e somente Deus pode comunicar a vida. O Espírito Santo, ele fala a verdade, ele é a verdade, somente Deus é a verdade, assim como Jesus disse em João capítulo 14, verso 6. O Espírito Santo é amor, Romanos 15, Paulo vai dizer no texto de Romanos 15.
O Espírito Santo, ele é amor. Romanos 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Lembre-se que quando o autor bíblico escreve, alguns adjetivos e algumas vogais que não existiam naquele tempo são acrescentadas. Então a gente precisa compreender que o Espírito também é amor, e amor é a essência da divindade. O amor de Deus é a essência de tudo aquilo. O Espírito de Deus, Efésios capítulo 4, verso 30, vai dizer que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Ele é onipotente, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, ele é onisciente. Em 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, ele é onipresente, João capítulo 14, verso 16. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas também ele é Deus. Somente Deus, sendo presente e pessoal, pode executar um milagre que aconteceu na vida de Maria, quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo. Somente Deus pode trazer à existência o milagre da vida de Jesus. Somente Deus. O Espírito Santo está em pé de igualdade com o Pai e com Cristo. É a mesma pessoa, é o mesmo Deus da divindade, da trindade. Ele está ali apresentado na fórmula batismal, ele vai ser apresentado também na bênção apostólica em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E quando se trata dos dons espirituais, daquilo que Deus concede para a criatura, o Espírito Santo também é apresentado ali em 1 Coríntios 12, verso 4 a 6, como ali a respeito, na argumentação dos dons espirituais, ele é apresentado ali como aquele que concede os dons. E somente Deus pode conceder os dons, somente Deus pode trazer isso a nós. Mas qual o papel do Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo? É executar. Quando a gente pega a trindade, quando a gente tenta apresentar a trindade, quase que não sai, não vou falar a palavra, quando a gente tenta falar mais vezes, aí não sai, né? É isso aí. Quando a gente vai trabalhar e dividir aquilo que a trindade faz em cada um dos seus papéis, o Espírito Santo parece que desempenha um papel de executador. Você pega, por exemplo, a história bíblica, quando o Pai envia Jesus para o mundo, na redenção, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo. Ele envia Jesus ao mundo. Jesus é concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo parece ser aquele que executa o papel. Ele vem sempre para completar o plano de Deus, para tornar o plano da divindade realidade. Por isso que quando a gente olha para a criação do mundo, Deus sendo o Criador, Ele planejou, vou criar o mundo. E aí o Espírito Santo está onde? Ativamente na criação. Por isso que Ele estava ali para tornar a criação um momento especial, mas não só especial, como ativo, algo que iria acontecer. Quando você vai a Jó capítulo 34, por exemplo, verso 14 e verso 15, eu quero ler com você o texto de Jó capítulo 34, verso 14 e verso 15, o texto diz assim: se Deus pensasse apenas em si, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. A vida depende do Espírito Santo. Por isso que a gente percebe que para que o ser humano continue em pé, para que o ser humano continue, o texto diz que o Espírito age diretamente. Deus atua no coração da humanidade por meio do Espírito Santo. Então o Espírito tem um papel importante dentro do processo da Trindade. Ele é o executador. Ele executa, ele faz. É como se Deus planejasse, Jesus Cristo, ele mostrasse, apresentasse e o Espírito Santo executasse na nossa vivência hoje. Texto muito importante, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E esse texto vai apresentar algo muito crucial para a minha vida e para a sua vida, para a gente entender a relação do Espírito Santo nos dias de hoje. Lembre-se que o Espírito Santo ele só foi dado para nós a partir do momento em que Jesus Cristo ele sobe ao céu, a partir do momento que Jesus Cristo ele vai e é assunto ao céu,
a promessa do Espírito é derramada sobre nós em Atos capítulo 2, e a partir dali nós estamos vivendo a plenitude, ou aquilo que o Espírito Santo nos permite ter. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, corrobora essa ideia dizendo o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? A Bíblia está dizendo que eu e você, a intenção de Deus, sempre foi que nós fôssemos o santuário, o lugar de habitação do Espírito dele. O desejo de Deus sempre foi que eu e você fôssemos o lugar de habitação do Espírito de Deus. Quando eu vou a Êxodo capítulo 28, eu encontro Deus dizendo: e me farão um santuário para habitar no meio de vocês. O ser humano fez um santuário. Moisés criou um santuário a modelo de quem? Daquilo que estava no céu. Foi criado um santuário para que Deus habitasse. O Deus do Antigo Testamento era o Deus Criador, o Deus Pai. Então Deus estava habitando diretamente com o ser humano. O ser humano se afastou por vários momentos da história da humanidade. Ele ia e voltava, ia e voltava. Deus então cumpriu a promessa de que viria aquele que transformaria a humanidade, o Messias, o Machia. Esse viria para transformar a humanidade. Era aquele que se tornou para habitar no meio de nós. Então Deus, que se apresentava no tabernáculo, estava ali no tabernáculo, que pediu para fazer no santuário, para estar presente com o ser humano, com Israel, com a nação. Deus agora se tabernácula em Cristo. Deus então se transforma e vem em forma humana, para que o ser humano pudesse estar aqui. Por isso que o texto, na quarta-feira passada eu falei isso, por isso que o texto diz que Cristo Jesus tabernaculou, armou sua tenda aqui na terra, na humanidade, para que pudesse viver conosco. Aí o texto agora, depois que Cristo Jesus desarma a sua tenda e sobe ao céu, a Bíblia diz que o outro viria, o Espírito de Deus, não mais para estar armando a sua tenda aqui nessa terra, mas para habitar diretamente na criação. E isso que é fantástico a gente entender, que o Espírito de Deus habita em nós. E a gente não sabe disso, e Paulo está dizendo, olha, um dos maiores teólogos da época, Paulo diz, vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entenderam que o Espírito de Deus está em vocês, que habita em vocês? É Ele que nos dá o sustento da maior verdade de toda a humanidade, que Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, e Ele deseja que eu e você estejamos cheios desse Espírito, cheios desse poder, cheios desse Espírito. E o propósito do Espírito Santo dentro de nós é cumprir algo que nós chamamos de missão. João capítulo 14, chegando ao final da mensagem, mas é importante a gente falar sobre isso. João capítulo 14, verso 18, você sabe que João, ele é um dos maiores escritores da mensagem da Trindade de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E ele diz aqui, no capítulo 14, verso 18, o próprio Jesus apresentando, dizendo o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Há uma promessa, a promessa de que Cristo Jesus deu o Espírito Santo sobre nós, e aqui ele vai dizer isso, ainda por verso 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E aqui é uma conversa, quando Jesus Cristo promete outro Consolador. E eu acho interessante a gente compreender isso. Quem deu origem à missão do Espírito Santo? Quem foi aquele que deu origem a todo o processo da missão? Foi Deus o Pai, foi Deus o Filho? Quem começou o processo da missão do Espírito Santo para que ele desse continuidade ao processo da salvação? E quando eu vou para o Novo Testamento, no verso 16, 17, 18, 19, aqui eu encontro o processo. Quem deu origem ao início desse processo para que o Espírito Santo desse continuidade e viesse para a terra foi Deus o Pai e Cristo Jesus. O verso 16 diz, e eu rogarei a quem? Ao Pai. Jesus Cristo dizendo, eu vou pedir ao Pai para que Ele envie outro Consolador. E eu acho interessante, quando a Bíblia apresenta isso, somente a gente pode reconhecer a soberania de Cristo Jesus
se nós tivermos a influência do Espírito Santo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Somente a gente reconhece a soberania de quem é Cristo na nossa vida, de que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, se eu e você tivermos o Espírito Santo, essa pessoa que é Deus. Se nós tivermos o Espírito Santo, nós reconheceremos sim. A missão do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas primeiro Ele nos conduz para que a gente tenha convicção de que eu e você somos pecadores. É o primeiro ponto que o Espírito Santo faz. Conduz a minha vida para entender, eu sou pecador. E é isso que Ele tem feito todos os dias. Quando a gente acorda com aquele mau sentimento no coração, dizendo assim, poxa, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar lendo nem a Bíblia, eu não deveria estar orando. Esse sentimento, quem convence é aquela vozinha que a gente fala no nosso ser, no nosso coração, dizendo assim, você errou. Isso é o Espírito Santo convencendo a minha vida de que eu sou pecador. Segundo, Ele começa a insistir no meu coração de que eu preciso aceitar a justiça de Cristo Jesus para que eu possa ser transformado. Esse é o processo comum dentro desse contexto. Terceiro, o Espírito Santo nos adverte da realidade do juízo. Ele vai dizer, se você não aceitar a Cristo e crer nele, você vai ser julgado. E julgamento nesse processo. Por isso que a origem da missão vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo vem com esse propósito. Segundo, a missão do Espírito Santo aqui em João capítulo 16, verso 8 diz, a missão do Espírito Santo é, quando Ele vier, convencer ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a missão do Espírito Santo é essa, convencer a cada um de nós. E também, Ele vai trabalhar em favor, a influência do Espírito Santo conduzindo a gente em obediência. Ele vai trabalhar em favor de nós que estamos caídos, destruídos. Somos pecadores, então o Espírito Santo ele vai trabalhar diretamente para influenciar a minha vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 2 que nós lemos diz isso. Nós estaremos sendo influenciados. E o que é que o Espírito Santo faz em favor de nós? Aqui estão algumas ações, eu não vou ler todos os textos. Ele nos assiste, a gente lê o texto aqui. João 16, verso 13 diz que Ele revela a verdade, Ele traz a presença de Jesus Cristo, e é interessante a gente entender isso. Uma coisa importante, a palavra parácletos, em grego, essa palavra aparece no texto de João capítulo 14, verso 16, o texto que nós lemos. E nos será enviado outro Consolador. Essa palavra Consolador, entende-se o seguinte, Jesus está dizendo assim, e lhe serás enviado outro. Ele era o primeiro, e viria então o segundo. Consolador na expressão, a palavra grega, ela significa ajudador, significa confortador, consolador, como nós lemos ali, conselheiro, advogado, mediador. Então, intercessor, a palavra parácletos, que é a palavra que aparece aqui para consolador, essa expressão significa isso, e ela aparece pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, essa expressão grega. 5 vezes ela aparece, 4 vezes no texto de João, referindo-se ao Espírito Santo, e em 1 João, a gente encontra a expressão parácletos, se referindo a Jesus Cristo como nosso advogado. Então, aqui é a expressão clara da ação do Espírito Santo, de que Ele é Deus para nós. Além do Espírito Santo ser o único parácletos mencionado na Bíblia, Jesus também é aquele que está ali. Então, por isso Jesus fala, e eu vou rogar ao Pai para que eles lhe enviem outro paráclito, para que ele lhe envie outro advogado, ou outro consolador, ou outro mediador, ou outro intercessor. Porque quem que faz isso por nós? Jesus. E aí nós não estamos sozinhos nesse mundo, por isso Jesus disse, vocês não estão sós, vocês não estarão sós. Uma das suas maiores contribuições, de Jesus relacionando a vida nesse mundo é a aplicação da graça. E o Espírito Santo que faz isso na vida do ser humano, você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, em 2 Coríntios 9, 14, Tiago 4, 5 e 6. A graça de Cristo sendo colocada no coração de cada crente, quando ele tem o Espírito de Deus sobre ele. Isso é importantíssimo. Como eu disse para vocês, ele revela a verdade, ele traz a presença de Cristo.
E a única forma da gente encontrar a presença de Deus, de Jesus Cristo sobre nossa vida, é por meio do Espírito Santo. Ele conduz também a operação da igreja, como a igreja vai pregar o evangelho, como a igreja vai crescer, como a igreja vai fazer, ele com autoridade, ele vai nos dar fé, ele vai guiar-nos nas doutrinas. O Espírito Santo vai conduzir a igreja em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele concede dons, como 1 Coríntios 12, versos 7 a 11 nos fala. Ele equipa a igreja com esses dons. Então cada um de nós temos um dom concedido pelo Espírito de Deus. Alguns vão pregar bem, outros vão falar bem, outros são evangelistas, outros são administradores, outros são dessa forma, outros são assim. Então cada um se encaixa conforme o dom que o Espírito de Deus dá. Porque a missão, lembramos, não é nossa, a missão é de Deus. Essa missão é da divindade, a salvação da humanidade foi planejado mesmo antes da fundação do mundo, como vimos quarta-feira passada. Então antes da fundação do mundo, a humanidade já tinha a redenção. O plano da redenção estava traçado. O Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho, o Espírito, Deus Espírito, Deus Pai e Deus Filho estavam juntos com o propósito de salvação. Então, ele vai equipar no fim da história desse mundo a igreja com os dons. E ele, Tito vai dizer no capítulo 3, versículos 5 e 6, que ele vai ocupar o coração dos crentes. Ele vai fazer isso. Por isso que a intenção de Deus é que nós sejamos o santuário dele. Por isso que a intenção de Deus é encher o coração do ser humano do poder do alto, mas para que esse corpo, e é quando a gente não cuida do corpo, quando a gente não trata de cuidar do santuário de Deus, a gente está sujando a casa de Deus. A gente se preocupa com o templo, paredes, mas esquecemos muitas vezes de cuidar daquilo que nós somos. E por isso que é tão importante cuidarmos, a Bíblia está repleta disso. Você acha que Deus separou um tempo no sábado para a gente separar esse dia, para ouvirmos a palavra de Deus, para dedicarmos tempo na palavra de Deus, para nos envolvermos na missão? É porque a gente como igreja, a gente está sendo arbitrário, escolhendo um dia? Não, é porque Deus sabia que o ser humano precisaria de um dia de descanso. Deus, ele não se cansa. E digo para vocês que o dia que talvez a gente mais trabalhe é o sábado. É o dia que a gente mais trabalha em prol da obra de Deus. Todos os dias são sagrados, todos os dias são importantes, mas o dia santificado e separado é o sábado, e às vezes a gente não dá a mínima importância para esse dia. Então parece que a gente está esquecendo de cuidar da nossa alimentação, daquilo que Deus pede para a gente cuidar, e a gente se esbanja dos manjares desse mundo, e se esquece de cuidar do primordial, que é daquilo que nós temos como corpo. A gente não faz exercício, a gente não bebe água o suficiente, a gente não toma sol. Então a gente vai destruindo aquilo que Deus pediu para ser o centro do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O santuário, o lugar onde o Espírito Santo habitaria diretamente. E parece que a gente vai perdendo. Tem um texto da irmã White que ela diz o seguinte: Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada. Olha só o que ela diz. E, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa. Pouca gente tem pensado na promessa do Espírito Santo. E o resultado é o que é de se esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e à prosperidade da igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. A ausência do Espírito é que torna tão destituída de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estivermos ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. Que texto forte esse. A irmã White, no Conselhos para a Igreja, está dizendo que eu e você tínhamos que ocupar mais a nossa mente com
a promessa do Espírito, com o poder do Espírito sobre nós, a influência do Espírito. Ela está dizendo que nós não apreciamos isso. É um assunto que pouco se pensa, ela diz. E o resultado que a gente espera disso é aridez, trevas, decadência e morte espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse contexto. Mas em contrapartida disso, eu louvo a Deus porque ela diz, se buscarmos o poder do Espírito, o mais pobre ou ignorante que seja, a gente não precisa ter dons e talentos. Se nós buscarmos o poder do Espírito, Deus vai conduzir e Deus vai nos dar o poder necessário para que a influência seja levada pelo universo. Eu louvo a Deus por isso, porque essa cena que a gente vê aí na tela, talvez é uma das cenas mais importantes. No Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, e ele, em sua representação, apresentou ali o Jesus glorificado. A gente vai encontrar isso em Mateus 17. Moisés e Elias estavam juntos. Pedro enxergou Moisés e Elias. Ali o texto diz que Jesus estava ali glorificado. Pedro viu isso. João vai descrever isso. A Bíblia diz, Mateus vai falar isso também. Então a Bíblia diz que Jesus estava presente, Elias e Moisés, que representavam as duas partes da ressurreição, aqueles que não vão passar pela morte e aqueles que ressuscitarão. Pedro gostou tanto de ver aquela cena que Pedro faz questão de falar com Jesus, Senhor, e eu fico imaginando Pedro dizendo assim, Senhor, está tão bonito isso daqui, está tão bom esse ambiente, está tão gostoso, eu posso armar minha tenda aqui? A gente faz uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. Vamos fazer uma tenda, a gente guarda todo mundo aqui, fica todo mundo para aqui para sempre. Porque quando a gente tem a presença do Espírito de Deus, quando a gente tem a presença dele conosco, parece que o ambiente se torna melhor. Jesus Cristo foi apresentado e Pedro pôde sentir a glorificação, um momento tão especial. Apesar de tudo isso, Pedro ele depois negou a Jesus, mas se transformou no grande pregador que ele foi. Mas sabe, igreja, uma das coisas primordiais, eu vi no encontro que eu tive de evangelismo agora no NASP, uma mulher, uma senhora, e a sua quarta série, sendo influenciada pelo poder do Espírito de Deus de uma forma tremenda. O meu propósito, o seu propósito nesse mundo, é olhar para essa cena e entender que muito em breve isso vai acontecer, e não vai ser em imagens feitas pela Casa Publicadora Brasileira. Não vai ser imagens pintadas em quadros. Essa imagem vai ser real, a gente vai encontrar Jesus Cristo sentado na nuvem, vindo com o seu cedro na mão, uma foice em outra mão e os anjos ao redor, e todos os santos olhando para o céu e glorificando a terra. Glorificando, observando e vendo e olhando, dizendo, esse é meu Deus em que aguardava. Mas sabe, uma das coisas que mais me impressiona é olhar como o Espírito de Deus consegue conduzir essa igreja. Como eu falei para vocês, uma senhora com a quarta série, pregando dentro de presídios. Você já deve ter conhecido histórias como essa. Essa mulher, ela tem, eu termino contando a história dela, um ministério tão bonito de presídios. E uma das suas histórias ali, ela conta que ela estava pregando num presídio de segurança máxima de mulheres. Mulheres que mataram, que se envolveram com latrocínio e outras coisas mais terríveis. E presídio de segurança máxima, eu já tive a oportunidade de entrar em um, e não é uma das visões mais bonitas que existe. As pessoas são jogadas lá. Por isso que há muita rebelião em presídio de segurança máxima. Lá em Pernambuco tem um presídio chamado Aníbal Bruno. É um presídio de segurança máxima. E eu tive a oportunidade de entrar e fazer um trabalho dentro desse presídio. Fui uma vez lá, eu e minha esposa, e a gente entra, os guardas, eles abrem a cela, te deixam numa cela. O outro chaveiro, que eles chamam de chaveiro, que é um preso de boa conduta, ele abre para nós, a gente entra e estamos lá dentro. Nós e Deus, e mais ninguém. Os agentes não podem entrar lá dentro.
Eles ficam do lado de fora e a gente entra para fazer a ação missionária lá dentro. Essa senhora, junto com sua equipe, ela entrou nesse presídio de segurança máxima e começou a orar em cada cela. E ela tem esse papel, ela vai passando de cela em cela e ela vai orando por cada preso. E naquele dia ela se ajoelhou e tinham algumas presas que estavam em celas mais fechadas. E ela orava com muito poder do Espírito de Deus, pedindo para que Deus convertesse o coração daquelas mulheres e transformasse a vida delas. E ela disse que orava naquele local e as mulheres começaram a chorar, uma a uma. E ela disse, mas como é que essas mulheres estão ouvindo a minha oração, se eu não estou falando? E essas mulheres começaram a se converter, uma a uma, pelo poder do Espírito de Deus. Aquela mulher se levantou e foi olhar cela por cela, foi visitar suas celas e fazer suas orações. E aquelas mulheres já estavam dizendo, eu quero me entregar a Jesus. Eu pude ter o privilégio de ouvir uma oração dessa senhora lá no encontro no NASP. E olha, eu digo para vocês, eu nunca ouvi uma oração tão poderosa. Nunca senti tanto poder em uma oração. Como aquela mulher tem o Espírito Santo com ela. Uma senhora que tem até a 4ª série, mas que se dedicou ao ser suscetível ao Espírito Santo, que entregou a sua vida para fazer o ministério de Jesus. E eu perguntei para ela, irmã, ela é daqui da região de Santa Catarina. Eu disse, irmã, quando é que a senhora vai poder ir lá na minha igreja? Sou pastor lá em Dayal. Ela disse, pode marcar, pastor. Marca que eu quero ir lá. Mas marca logo. Eu peguei o contato dela. Eu disse, a senhora vai estar onde mês que vem? Ela disse, vou estar na Inglaterra, depois eu vou para outro lugar, eu vou para outro lugar. Eu não tenho casa, eu não moro, eu não tenho um lugar para morar. Eu viajo direto, fazendo semana de oração, evangelismo, pregando dentro dos presídios. Eu não tenho lugar para morar. Eu vou onde Deus me manda. E eu fico me perguntando, a gente está tão acomodado dentro das nossas casas, preocupado com as coisas. O filho dela, sabe onde está? O filho dela é um dos pastores da área de comunicação da Associação Geral. Estava lá conosco nesse encontro. E ele falou, ele é PhD em teologia. E um dos pastores do evento falou assim, pastor, o senhor é PhD, o senhor tem seus doutorados, seus diplomas, mas nada disso vale sem o poder do Espírito Santo, não é? Então, o que hoje eu convido você, a eu e você focarmos nossos olhos, não numa imagem, mas na missão de Deus. Deus nos chamou para a missão. Precisamos orar mais, precisamos ficar mais o poder do Espírito Santo. A gente tem pensado aqui em lançar um projeto de domingos pela manhã, não é, Ramalha? Domingos pela manhã a gente fazer um projeto aqui de oração. É o culto de oração do domingo da manhã, onde a gente vai entrar aqui 6 horas da manhã e vai orar todo domingo pela manhã, de madrugada. Orar aqui e clamar pelo poder do Espírito. Pedir a Deus para que Ele intervenha em nós e o Espírito Santo esteja conosco. Mas sabe qual a grande dificuldade que nós enfrentamos? É que infelizmente a gente pode fazer tudo. Existe um ditado que é muito real, uma andorinha só não faz o verão. A gente precisa que a igreja se movimente. E o Espírito de Deus está disponível para nós. A Bíblia promete isso. Ele virá sobre nós. Eu sei que você hoje está aqui porque o teu desejo é aceitar a mensagem de Deus. Eu falei sobre muitas coisas do Espírito Santo, mas uma das coisas primordiais é olhar para a imagem da volta de Jesus e perceber que eu só vou encontrar Jesus, eu só vou ver Jesus se eu tiver o Espírito Santo. Eu queria te fazer um apelo hoje nessa noite. Você deseja no teu coração ter o Espírito Santo? Posso ver suas mãos? Você deseja ser um santuário do Espírito Santo sobre você? Se coloque de pé, por gentileza. Você que está em casa, você deseja ser o santuário do Espírito Santo? Escreve aí nos comentários, eu desejo, eu creio. E eu vou orar por você. Regina, eu vou orar por você. Kailane, eu vou orar por você. Rens, Sandra, eu vou orar por vocês. Nesse momento tão especial. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui entendendo que em meio às dificuldades desse mundo que nós temos, eu louvo ao Senhor porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Senhor Deus, nós somos falhos, pecadores, estamos longe muitas vezes do Senhor,
mas precisamos, nesse momento, abrir nosso coração para voltarmos ao Teu Espírito Santo, para que possamos estar abertos a ouvir e ser suscetíveis a ouvir a voz de Jesus através do Teu Santo Espírito. Nos enche com o Teu Espírito, Senhor, que possamos ser santuários do Teu Espírito, que possamos estar cheios do Teu poder, que possamos estar completos pelo poder do Espírito Santo para completar a obra do Evangelho nesse mundo. Nós queremos ver a imagem de Jesus, nós queremos abraçar Jesus, nós queremos contemplá-lo e viver para sempre ao seu lado. Por favor, esteja ao nosso lado, nos dá a tua paz. E muito obrigado por tudo, isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos, que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus esteja ao nosso lado todos os dias. Amém. Até a próxima quarta-feira, não se esqueçam. Quarta-feira nós começamos uma nova doutrina, a doutrina do homem, e a gente vai estudar sobre como é importante a gente entender todo esse processo da criação de Deus e do homem em si. Que Deus abençoe a cada um de nós.